Atenção, o conteúdo a seguir é sensível e pode servir de gatilho para algumas pessoas. Em meados de 1932, nos Estados Unidos, mais precisamente em Tuskegee, Alabama, começava um experimento cruel e totalmente antiético que envolveu centenas de homens pretos que foram enganados e testados como cobaias. Durante essa década, os Estados Unidos enfrentavam uma série de desafios sociais e econômicos. A Grande Depressão, que começou em 1929 e durou até o início dos anos 40, trouxe desemprego em massa, pobreza generalizada e instabilidade econômica para o país. Essa crise teve um impacto significativo nas relações raciais, exacerbando as tensões existentes e criando um ambiente propício para a intensificação da segregação racial. A segregação racial nos Estados Unidos remonta ao final da Guerra Civil, no final do século XIX, quando as leis conhecidas como Jim Crow foram promulgadas nos Estados do Sul. Essas leis foram implementadas como uma reação à abolição da escravidão, para manter a restrição de direitos civis e negar a igualdade de oportunidades para a população negra. As leis de Jim Crow foram legitimadas pela Suprema Corte dos Estados Unidos no caso Plessy vs. Ferguson, em 1896, estabelecendo a doutrina separados mas iguais. Essa doutrina afirmava que a segregação racial era legal, desde que fossem fornecidas instalações separadas mas supostamente iguais para brancos e negros. Durante os anos 1930, a segregação racial era mais prevalente nos Estados do Sul, onde o racismo era profundamente arraigado e institucionalizado. No entanto, a segregação também estava presente em menor grau em outras regiões do país. Ela era reforçada não apenas por leis, mas também por normas sociais e culturais discriminatórias. Nesse período, a segregação racial era visível em várias esferas da vida cotidiana. Escolas eram segregadas, com escolas públicas para brancos e escolas separadas e frequentemente precárias para negros. Os transportes públicos, como ônibus e trens, tinham áreas designadas para brancos e negros, geralmente com a seção para negros sendo inferior em qualidade. Restaurantes, hotéis, parques, teatros e outros estabelecimentos públicos eram segregados, com a maioria deles negando o acesso aos negros ou impondo restrições discriminatórias. Isso limitava o acesso dos negros a oportunidades econômicas, sociais e culturais, perpetuando a desigualdade. Além das leis e normas segregacionistas, a violência racial era uma realidade constante. Linchamentos, espancamentos e ameaças eram utilizados como ferramentas de intimidação contra a população negra. Grupos supremacistas brancos como a Ku Klux Klan perpetravam atos violentos contra negros, visando manter a supremacia branca e desencorajar qualquer resistência ao sistema de segregação. No entanto, mesmo diante desse ambiente hostil, houve vozes de resistência e luta contra a segregação racial. Organizações e líderes como a National Association for the Advancement of Colored People e figuras proeminentes como Rosa Parks e Martin Luther King Jr. surgiram nesse período, pavimentando o caminho para o movimento dos direitos civis nas décadas seguintes. Em conclusão, a segregação racial nos Estados Unidos nos anos 30 foi um sistema institucionalizado e legalmente sancionado que perpetuava a desigualdade e a discriminação racial. Ela se manifestava em várias esferas da sociedade, restringindo os direitos e oportunidades da população negra. No entanto, a luta contra a segregação racial se intensificaria nas décadas seguintes, resultando em importantes mudanças sociais e legais para garantir a igualdade de direitos para todos os cidadãos. Dado o contexto do país nessa época, 600 homens negros foram enviados para a faculdade de Tuskegee com o pretexto de curar sangue ruim, que era entendido desde fadigas até anemia. 399 dessas pessoas eram portadores de sífilis, enquanto o restante eram indivíduos saudáveis que serviam para comparação. Essas pessoas foram privadas de qualquer tratamento, a maioria tendo morrido devido às complicações da doença. Não só isso, como também houveram 40 casos onde a esposa foi infectada, além de 19 crianças nascidas com sífilis congênita. A Universidade de Tuskegee, na época Tuskegee Institute, foi comandada por um homem negro durante 30 anos, da sua criação até sua morte em 1915. Esse homem era Booker Washington, nascido escravo, um educador e conselheiro de alguns presidentes dos Estados Unidos. Viveu de 1856 até 1915 e faleceu em Tuskegee.
Booker é uma figura contraditória, com muitos posicionamentos polêmicos em relação aos direitos dos negros nos Estados Unidos, mas é muito simbólico imaginar uma barbaridade acontecer em um dos berços do direito à educação de negros no país. O buraco é tão fundo que nos anos 1943 já se sabia da penicilina, medicamento que trata a doença e que não tinha riscos como os medicamentos usados anteriormente no tratamento. Nos anos 1950 já entrava em vigor o Código de Nuremberg, que foi criado para punir os nazistas que faziam testes em humanos, inclusive da própria sífilis. E mesmo assim, nos porões da faculdade de Tuskegee, havia vestígios de um crime bárbaro. O Código de Nuremberg foi um acordo internacional. Os Estados Unidos eram signatários, então valia lá também. Além do código, estavam em vigor no país as normas éticas da Associação Médica Americana, que propunha medidas parecidas em relação a testes humanos. Assim como ocorreu em outras vezes na história, os Estados Unidos fizeram de tudo para encobrir o crime. O governo pediu desculpas formalmente nos anos 1990, quase 20 anos após o encerramento das pesquisas, que só se encerraram via denúncias à imprensa e pressão pública recorrente, sendo que dessas desculpas só tinham 7 vítimas vivas na época. Eu descobri Tuskegee através de um artista que gosto muito, Ziaul Yardor, um projeto de metal, digamos assim, de um suíço-americano chamado Manuel Gagneux. Eu não sei como fala o nome dele, me perdoe. Manuel é um homem negro que tem muitos projetos voltados para o black metal, e quem já sabe o contexto pode pular essa parte do vídeo. Black metal nasceu nos anos 80 em países como Noruega, Suécia e Finlândia, com bandas como Mayhem, Battery. O ponto principal é que o berço da maioria dessas bandas é no antissemitismo. É difícil até listar um punhado de bandas do gênero que não se envolveram em polêmicas com o nazismo. Uma das figuras mais carimbadas é Varg Vikernes, membro e idealizador do Burzum, além de ter tocado no Mayhem, onde curiosamente assassinou seu colega de banda. Varg é tido como figura principal do que chamam de black metal nacionalista, embora o mesmo fale que não se considera nazista e que a identificação com os ultranacionalistas vem exclusivamente do apoio que recebeu de neonazistas ao longo dos anos. Resumo da ópera, nazistinho. Dado esse contexto, é louco imaginar que tem um cara negro fazendo músicas nesse gênero, e ainda por cima com forte influência de música negra americana. Inclusive a música Tuskegee tem uma referência a Strange Fruit, de Billie Holiday. Wake of a Nation é um álbum lançado na pandemia, com George Floyd, Black Lives Matter e a onda de revolta contra a violência policial. Of course, racism is a thing in my country, or your former country, really. And it's been a topic that exploded in woke culture over the last few years, with senseless murders triggering an uproar, and white supremacy being loud and proud under, the Trump regime. So I feel as though there's an energy to it with all, the topic of race being pushed more than ever. But as a Black man yourself in the arts who bravely puts himself out there, what are your feelings on what's going on in the world right now? I mean, I'm not super stoked on it. It's lamentable, it's just, I guess what irks me the most is that it's like counterculture now. Like if back when I was a teenager, if you wanted to be like a subversive or like a counterculture person, you would be like a punk or a leftist. Whereas now, if you want to be edgy, you're going to be like that alt-right edgy kid. So it's cool now. And that's what saddens me the most. Pisses me off, actually. O título Wake of a Nation pode ser interpretado como um contraponto ao Birth of a Nation, de 1915. Esse filme foi um sucesso na época, o equivalente à soma das bilheterias de Star Wars e Indiana Jones, se considerarmos o tamanho da população naquele momento. Também foi o maior responsável pelo renascimento da KKK. Eu não vou entrar muito a fundo nesse quesito, mas se você entende de inglês, te aconselho a ver esse vídeo. Ziaul Yardor é uma boa pedida se você gosta de metal, se você não gosta de metal, mas gosta de música preta americana, e é uma boa pedida se você, assim como eu, é fascinado com quem não tem medo. Parafraseando Don L., lutar do lado errado é já perder a guerra, do lado certo a gente vence mesmo quando perde, e quando vence, vence 2 vezes.